Olá, eu tenho estado meio bobo com relação às coisas do nosso Pai e muitas coisas têm me chamado tanta atenção ao ponto de me deixar mais bobo ainda. É como disse o nosso Messias. Ele diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E por que os sãos não precisam de médico? Porque os sãos já têm saúde. Esses já têm saúde, têm força o bastante para se levantar, se locomover para um lado e para o outro e fazer o que bem quer. Mas os que estão doentes, esses sim precisam de médico, porque esses não têm forças para se levantar e andar para um lado e para o outro, porque estão fracos demais. Você entendeu o que o Messias está querendo dizer com isso? Os homens de maior influência, esses homens que estudou nas melhores faculdades de teologia, esses que estudaram os melhores cursos de seminarismo, esses que se formaram em doutorado, se formaram em magistrado e assim vai, esses homens que estão aí ensinando multidões nas suas igrejas, nos seus cursos de seminário, a estes o nosso Pai não revela nada. E por que o nosso Pai não revela? Porque eles já sabem de tudo, eles já conhecem tudo. Então para o nosso Pai é melhor revelar para os pequeninos. Ah, mas não precisa revelar para os pequeninos porque os homens que já sabem tudo estão revelando para eles. Se esses homens estivessem realmente ensinando a verdade para os pequeninos, automaticamente não havia necessidade do nosso Pai então revelar as coisas sobre Ele próprio para os pequeninos. Concorda comigo? Esses homens, eles têm a chave que abre a porta do entendimento, do conhecimento sobre nosso Pai. Mas eles não entram e nem deixam os outros entrarem nessa porta para obter o conhecimento verdadeiro. Não foi isso que nosso mestre Messias falou? Porque deles foi ocultado o verdadeiro conhecimento sobre o nosso Pai. O nosso Messias falou assim, o meu povo sofre porque lhes faltou conhecimento. Quem foi que faltou com conhecimento para essas pessoas? Não foram eles? Ah, Ayrton, o Messias estava falando sobre os judeus, não é desses homens, você está falando demais. Não, ele falou lá com os judeus, sim. Mas quem são os judeus da época de hoje? Não são eles? Não foram eles que mataram o nosso Salvador? E um tempo depois, eles atravessaram o oceano e vieram para a banda de cá, a banda do sul? E aqui criaram prosélitos, ou seja, religiões, igrejas, e se instalaram por aqui a religiosidade deles? E criaram a hermenêutica, a exegese e tantas outras teorias de estudos filosóficos e religiosos para poder ensinar, para dar para o povo as migalhas para o povo comer, enquanto eles comem do bom e do melhor? Ora, o nosso Messias, ele compra barulho dessas pessoas mais simples, você sabia disso? Agora, por que eu estou falando essas coisas? Porque o verdadeiro conhecimento, como eu disse, ele foi dado para as pessoas mais simples. Não é dado para esses grandes homens. Esses que se denominam pastores, que se denominam bispos, que se denominam papas, cardeais e tantas outras nomenclaturas. A esses, nosso Pai não revela as coisas mais profundas sobre o reino do céu. Mas aos pequeninos, sim. E como o nosso Messias disse, de graça dai, de graça vocês receberam palavra de vida eterna, de graça vocês também darão, então eu vou dar aqui de graça a verdadeira palavra de vida eterna. E o que eu tenho para dizer hoje? Qual é o assunto que eu vou retratar hoje? É sobre Jacó. Alguém lutou com Jacó. Quem foi o homem que lutou com Jacó? Foi o nosso pai? Será que o anjo que lutou com Jacó foi um anjo do nosso pai, que nosso pai enviou para lutar com ele? Você acha que o nosso pai é louco de sair da sua glória e descer aqui na terra
para lutar com um homem mortal, sabendo que o nosso Pai vai prevalecer sobre ele? Jamais nosso Pai fará isso. E muito menos o nosso Pai vai enviar um anjo do céu para lutar com um ser humano, um mortal, um simples mortal, a fim de dar alguma bênção para ele. Não tem cabimento disso. Você, quando você quer receber uma bênção, você não ora ao Pai? Você não ora para Deus? Você não fala com ele, Senhor, quero uma bênção, quero isso, isso, isso? E ele vai lá e não concede para você? Ou às vezes não concede? Você, às vezes, na verdade, para você receber aquela bênção, por exemplo, você pede uma bênção de emprego. Aí você fica orando a Deus. Aí você fica parado em casa, esperando o emprego chegar? Não, você vai correr atrás. Aí eu pergunto, quem foi que te deu o emprego? Foi Deus? Que você pediu tanto para ele, foi lá e te deu? Ou porque você correu atrás, foi lá, pediu emprego, entregou o currículo e correu atrás do seu emprego? Ora, da mesma forma, o nosso Pai, ele não precisa fazer uma situação, criar uma situação na vida de um homem para poder dar a bênção para ele. Nosso Pai simplesmente poderia dar a bênção para ele, a bênção que Jacó precisava. Mas enfim, retratando de Jacó e aquele anjo, a grande realidade, aquele anjo não era o anjo do nosso Pai e nem tampouco era nosso Pai, e sim o diabo, Satanás. Foi ele que apareceu diante de Jacó a fim de dar uma bênção para Jacó. Mas é lógico, se o diabo vai dar uma bênção para alguém é porque ele quer algo em troca disso. O que o diabo realmente quis em troca disso? Jacó luta com o anjo e eles lutam durante a noite inteira. Quando está já amanhecendo, o anjo quer meter o pé e quer ir embora. Aí Jacó vai lá, segura na perna dele e pede para ele, você não vai embora enquanto você não me der a bênção. Aí o anjo vai lá e dá uma ferida a ele, pega a sua espada e fere a conjuntura de Jacó. Né? Em outras traduções você vê escrito coxa de Jacó. Mas a grande realidade, a conjuntura ou coxa está se dizendo acerca do pênis de Jacó. O anjo deu uma bela de uma pancada no pênis de Jacó que deixou ele manco. Essa foi a realidade. E o que ocorre? Jacó então, quando o anjo, antes do anjo ir embora, ele pergunta para Jacó, qual é o seu nome? E Jacó diz, e ele diz, Jacó. Aí ele pega e fala para ele, pois de agora em diante tu se chamarás Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Duas coisas, aliás, uma coisa eu percebo nessa passagem, que é o seguinte. O nosso Messias, nosso Salvador, disse que ninguém falou com o Pai. E eu já falei isso em outros vídeos antes. Estou repetindo de novo aqui. O nosso Salvador disse que ninguém falou com o nosso Pai. Ninguém viu o nosso Pai e ninguém falou com ele. Se ninguém viu o nosso Pai, nem tampouco falou com ele, quem era aquele anjo que falou com Jacó? E ele está dizendo que como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Eu pergunto, quem era aquele homem? Era o nosso Pai? Como pode ser o nosso Pai que falou com Jacó e que se apareceu para Jacó, se o Messias está dizendo que ninguém viu o Pai? Ora, será que o Messias mentiu? Você acha que o nosso Messias mentiria com relação a essas coisas? Lógico que não. A grande realidade é que aquele ser que lutou com Jacó era o diabo e ele se fez de Deus diante de Jacó. É lógico, ele não é bobo. Se ele falar, eu sou o diabo que foi expulso do reino do céu, estou lutando contigo. É lógico que aí Jacó, caramba, de repente não vai nem querer a bênção. Mas como todas as pessoas querem sempre uma bênção de alguma divindade, principalmente de Deus, então é lógico que as pessoas, elas vão acatar, elas vão aceitar e vão botar fé nisso. Mas muito bem, por que é que o anjo, aquele anjo, o diabo, Satanás, ele muda o nome de Jacó para Israel? Qual é o propósito no diabo em mudar o nome de Jacó para Israel? A primeira é que o nome do diabo, quando ele ainda vivia lá no reino do céu, o nome dele era Israel. Ele se chamava Israel, não tem nada a ver com Lúcifer. Diabo é apenas uma nomenclatura para identificar como acusador, porque diabo significa o acusador. Mas Lúcifer é um nome que os homens aqui na terra deram, uma forma de carinho, entendeu? Que deram para ele um apelidozinho, você chamará Lúcifer, vou te chamar de Lúcifer, anjo de luz, anjo intenso, luz intensa, coisa desse tipo.
Mas o nome do diabo lá no reino do céu, quando ele ainda era um querubim, quando ele ainda era um anjo, nosso pai, o nome dele era Israel. E por que ele botou o nome dele para Israel, o nome de Jacó para Israel? Porque havia uma grande intenção do diabo em criar a cidade dele, em criar uma cidade que carregasse o nome dele próprio. E está aí, através de Jacó, a descendência de Jacó, ele conseguiu estabelecer a sua cidade, que carrega o seu nome, Israel. Tanto é que você vê que em Israel a briga lá é intensa. O sangue derrama dia e noite. Guerras e mais guerras acontecem naquele lugar. E as pessoas não conseguem viver em paz. Uma briga religiosa fora do sério. E que as pessoas não aguentam mais. Estão lá ainda esperando o Messias. Estão esperando lá o Deus que ainda vai salvar o povo. Quando na verdade o Messias já veio, mas os próprios judeus foram lá e mataram ele. Entende? E por que os judeus mataram o Messias? Porque ele não era judeu. Quem acha que o nosso Salvador é judeu, então vai ter que provar isso, porque na verdade o Messias nunca foi judeu, ele era galileu. Se o nosso Salvador fosse judeu, certamente os próprios judeus não o matariam. Vai matar seus próprios irmãos de sangue? Enfim, é isso que eu queria dizer, tá? A razão desse vídeo é exatamente essa. O anjo que lutou com Jacó era o diabo. O nome do diabo, o diabo mudou o nome de Jacó para Israel porque o nome dele era Israel lá no reino do céu. Através de Jacó e a sua descendência, ele criou a cidade de Israel, a nação de Israel. O Deus de Israel é o diabo, porque ali é a terra dele, é o trono dele. O Messias, quando veio aqui, ele morreu na terra de Israel, ou melhor, na terra do diabo, porque ali é o trono dele, entende? E dali para frente, de Israel para cá, que estabeleceu-se uma série de religiões, uma multidão de denominações religiosas que agora se manifestou no mundo inteiro e contaminou todos com as religiosidades vindas do judaísmo, que é a terra, a nação do diabo, que carrega o próprio nome dele, Israel. Enfim, é mais ou menos essa a situação. Essas coisas que eu digo, eu não aprendo com homem, não adianta fazer seminário para poder saber essas coisas, porque o seminário não vai te informar isso. Seminários são ensinamentos de homens, seminários teológicos, exegese, tudo mais, isso aí são ensinamentos de homens, mas o que eu sei, o que aprendi com o Pai. E o Pai, aos poucos, ele vai revelando aquilo que ele realmente quer revelar para aqueles que realmente têm interesse em saber melhor sobre o verdadeiro Pai, e não sobre esse Pai que está aí, esse Deus que está aí, que dominou o mundo todo e que agora está prestes a se revelar como anticristo. Um abraço para todos aí, bye bye.